Fala galera, beleza? Meu nome é João Pedro, número USP 15 46 33 42 e hoje eu vim apresentar uma aula para vocês sobre ponteiros vetores em C. Vamos começar introduzindo o que é um ponteiro. Um ponteiro é um tipo de variável que vai guardar, ao invés de um numeral inteiro, um float, um caractere, ele vai guardar um endereço de memória. Isso é bastante útil para a gente que faz programação, porque a gente pode usar para alocar memória na RI, para passar valores de uma função para outra, ou para iterar elementos de uma matriz ou um vetor. Agora que a gente sabe o que é a definição do ponteiro, vamos entender como que a gente inicializa um ponteiro na memória. Todo ponteiro ele vai seguir esse formato aqui que está nessa parte verde que eu escrevi. Vai ter um tipo, asterisco, nome do ponteiro, igual, e comercial e variável. Eu fiz um exemplo aqui embaixo de uma possível sintaxe para a declaração de um ponteiro que a gente pode encontrar em algum programa em C. Aqui eu declarei o tipo do meu ponteiro é inteiro, o nome do meu ponteiro é P, e a variável que ele está apontando é A. O que eu fiz aqui é que eu declarei um ponteiro P para inteiros que recebe o endereço de memória da variável A. Ou seja, eu tenho uma outra variável no meu programa que chama A e eu peguei o endereço de memória dela e coloquei no ponteiro P. A gente vai entender melhor o que é colocar no ponteiro P agora. Na memória, isso que eu acabei de fazer, fica aparecendo esse formato que eu tenho aqui. Eu tenho o endereço das variáveis, o nome das variáveis e o valor que a variável pode ter. Lembra que eu falei que o ponteiro é uma variável que tem um endereço de memória? Quando eu falei que o ponteiro P recebe o endereço de A, que a gente coloca o endereço de A no ponteiro P, é isso aqui. A gente pegou o endereço de A, que é 1008, e colocou no valor do ponteiro P. A gente pode perceber que o valor que a variável A não influencia nem um pouco no valor que o ponteiro vai ter, porque o valor de A é 1, mas a gente está interessado no endereço de A que a gente vai passar para o ponteiro P. Agora que a gente entendeu mais ou menos a estruturação do ponteiro na memória, vamos entender como que a gente pode usar o ponteiro para operar. Por exemplo, se a gente usar P asterisco, a gente pode usar o ponteiro para modificar um valor que uma variável tem. E aqui embaixo eu dei um exemplo de como fazer isso. Aqui eu iniciei uma variável A qualquer, int A, inteira. Eu não me preocupei com o valor que ela tem no começo, eu só declarei ela na minha memória. E eu declarei um ponteiro P com o endereço de A, que nem eu fiz nesse caso aqui. Quando eu falo que asterisco P é igual a 20, eu estou mudando o valor da variável que P aponta para 20. Como o P está apontando para A, o A passa a ser 20 com essa operação que eu acabei de fazer. Além do asterisco P, a gente tem outras formas de entender o ponteiro. Por exemplo, se a gente pegar o P puro, ele vai retornar para a gente o endereço que o ponteiro tem. Ou seja, o endereço que está no valor dele, que é o endereço de A, aqui. Se a gente pegar e comercial P, a gente vai ter o endereço onde o ponteiro está e não para onde ele está apontando. É um pouco confuso, mas agora eu tenho um exemplo que vai deixar essa parte bem clara. De novo, eu trouxe a estrutura que eu usei antes aqui para representar. Inclusive, eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui eu tenho o endereço do ponteiro P em 0008 e o endereço da variável A em 1008. Não são valores arbitrários. Eu escolhi esses valores justamente porque é muito normal em C as nossas variáveis ficarem em posições bem diferentes na memória, ainda mais quando você vai colocando várias variáveis em lugares diferentes do seu programa. Eu tô fazendo isso daqui de colocar os endereços bem distantes para a gente ir se acostumando com essas coisas que são bem comuns em C. Mas vamos para o nosso exemplo. Aqui eu tenho a declaração de uma variável inteira A que vale 11, ela tá aqui, e eu tenho a declaração de um ponteiro para inteiros P que aponta para o endereço de A. Tá aqui o ponteiro P aponta para o endereço de A. Ele tem aqui no valor dele 1008, que é o endereço da variável A. Eu passei essa barra aqui para a gente entender o que é declaração e o que é leitura. Por exemplo, se eu colocasse um printf no meu programa, bem nessa parte aqui, e colocasse printf, aí eu imprimisse asterisco P, P e comercial P, a gente ia ter que asterisco P ia retornar pra gente o valor que tá na variável A, que é 11. O P puro ia retornar pra gente o valor que tá no ponteiro, que é o endereço que ele recebe, que é 1008. E comercial P ia retornar pra gente o endereço onde o ponteiro P tá guardado, que é 0008. Aqui eu também coloquei um adendozinho. Por que a gente usa o asterisco P e não o P puro? O asterisco P ele é uma notação no C para a gente entender que aquilo é uma forma de leitura da variável que vai com uma coordenada para um endereço. Por exemplo, se eu falasse que int P recebe o endereço de A ia ser guardado na variável P
como se ele fosse um valor numérico qualquer. E a gente não ia conseguir acessar, por exemplo, o valor 11 que está guardado no A usando asterisco P, porque ele não foi declarado como um ponteiro. Agora, quando a gente põe int asterisco P igual a endereço de A, a gente já tem algo que pode ser operado como um ponteiro. Esse asterisco P ele indica pra gente que isso aqui é uma coordenada para uma variável. Agora que a gente aprendeu o básico do ponteiro, vamos para algumas coisas mais complexas que dá para fazer com o ponteiro. Começando com o ponteiro para o ponteiro. Ponteiro para um ponteiro é indicado por asterisco P, também pode ser chamado de ponteiro de 2 dimensões ou ponteiro duplo. E um ponteiro ele pode ter quantas dimensões você quiser, ele pode ter n dimensões indicadas por N asteriscos que vão vir antes do nome do ponteiro quando você for declarar ele. Esse ponteiro para o ponteiro, a diferença dele é que ao invés dele apontar diretamente para uma variável, ele aponta para um outro ponteiro, ou seja, ele é um ponteiro que tem o endereço de um outro ponteiro que tem o endereço de uma variável. Vamos entender um pouco como que isso fica em código. A gente pode ter uma variável A e um ponteiro P que aponta para essa variável A. Se a gente tem essa estrutura, a gente pode ter mais um ponteiro Q que aponta para o ponteiro P que aponta para a variável A. Em código, essa declaração ia ficar parecendo com isso daqui. Aqui eu fiz uma declaração múltipla, onde eu declarei que A é uma variável inteira, P é um ponteiro inteiro e Q é um ponteiro duplo inteiro. P aponta para o endereço de A e Q aponta para o endereço de P. Vamos entender quais sintaxes que o ponteiro duplo pode ter. Se a gente tiver Q puro, isso vai retornar o valor que está guardado na variável Q, que é o endereço de P. Afinal, Q é o endereço de P. Se a gente tiver E comercial Q, isso aqui vai retornar o endereço de memória onde o ponteiro Q está guardado. Se a gente tiver asterisco Q, isso vai retornar o valor do grau do ponteiro logo abaixo do Q, ou seja, o valor que está guardado no ponteiro P, que é o endereço da variável A, porque P é igual ao endereço de A. E se a gente tiver asterisco Q, isso aqui vai retornar o próprio valor da variável A. Vamos ver como é que isso fica na memória. Aqui eu tenho 3 declarações. Eu declarei que o inteiro A é igual a 12, o ponteiro P aponta para o endereço de A e o ponteiro duplo Q aponta para o endereço de P. Se eu fizer um printf com E comercial Q, ele vai retornar o endereço onde o Q está guardado, que nesse exemplo aqui é 1028, tá aqui, o endereço do Q, 1028. Se a gente botar um printf com Q puro, ele vai retornar o valor que está guardado no ponteiro Q, que é o endereço do P, que é 2938 nesse caso. O valor que está guardado em Q é o endereço do P. Se a gente fizer asterisco Q, a gente vai ter o valor que está guardado em P, que é também o endereço de A, que é 3018 nesse meu exemplo. E se a gente fizer asterisco Q, a gente vai ter o valor que está contido na variável A, que é 12. Agora vamos para operações que o ponteiro pode sofrer. O ponteiro pode sofrer algumas alterações também. Ele pode ser operado, como um valor numérico poderia ser alterado. Então ele pode ser incrementado e decrementado, adicionado ou subtraído, ou comparado. Mas ele tem algumas regras que ele tem que seguir, porque um ponteiro não é um valor numérico qualquer. Como eu falei bem claramente antes, existe uma distinção entre a leitura de um endereço de memória e a leitura de um valor numérico guardado numa variável. Então, no incremento e no decremento, a gente usa os mesmos sinais que a gente usa para incrementar e decrementar números inteiros, valores numéricos quaisquer, que são o mais e o menos, que podem vir antes ou depois, dependendo se você quer um pós-incremento, um pré-incremento, ou um pós-decremento ou um pré-decremento. Mas ao invés de a gente somar ou subtrair uma unidade no endereço de memória, a gente vai somar ou subtrair a quantidade de bytes do tipo do ponteiro. Isso daqui mostra por que é tão importante a gente informar o tipo do ponteiro quando a gente vai declarar ele. Vamos para um exemplo aqui. Eu tenho um ponteiro P para um endereço de memória de uma variável A qualquer. Não me importa aqui qual vai ser essa variável A, porque eu não estou preocupado com o que tem dentro dela. Estou preocupado com ela ser um inteiro e ela tá no endereço de memória 402, que é o que eu falei aqui no meu exemplo. Esse ponteiro é um ponteiro para inteiros. E os inteiros, eles têm 4 bytes. Quando a gente for incrementar o ponteiro, ao invés dele somar 1 nesse valor e ir para o endereço 403, ele vai somar 4 nesse valor e vai para o endereço 406. Porque assim a gente não começa a ler nenhum inteiro pela metade. Por exemplo, se a gente tem 2 inteiros, um na frente do outro, e a gente soma 1, a gente não vai chegar no começo do outro inteiro. Vamos entender um negócio aqui, que o inteiro de 4 bytes, ele vai ocupar 4 endereços de 1 byte na memória. Para a gente
chegar no próximo inteiro de 4 bytes, a gente precisa ir para o quinto endereço de memória, e é por isso que a gente soma 4 ao invés de somar 1. A mesma coisa vale para o decremento. Aqui a gente vai do valor 402 para o 398, porque a gente decrementou 4 bytes. E a soma e a subtração de ponteiros são parecidos com o decremento. Só que ao invés da gente somar ou subtrair uma unidade, a gente vai somar ou subtrair essa unidade vezes a quantidade do tipo do ponteiro. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui a gente tem um ponteiro para o endereço de A, e A é outra variável aí inteira, tá no endereço 8091. Quando a gente somar 2 nesse ponteiro, é como se a gente fosse pular 2 números inteiros. 2 números inteiros tem 4 bytes. Nesse caso aqui, a gente vai somar 8 para conseguir chegar na primeira casa do segundo número inteiro, perdão, do terceiro, né? Porque a gente começou no A, aí pula 1, pula mais 1. Nesse caso aqui, 8091, se a gente soma 2, ele vai para 8099. E se a gente subtrai 2, 8091 vai para 8083. Que seria menos 8 e mais 8. Só tem uma coisa que é diferente também. Com a soma e a subtração, a gente pode somar valores numéricos, mas não dá pra gente somar 2 ponteiros. Isso não faria sentido, você somar 2 endereços de memória. Agora, o que dá pra fazer é subtração de 2 ponteiros. A subtração de 2 ponteiros é praticamente uma operação de distância entre 2 ponteiros. Se a gente fizer um ponteiro P e um ponteiro Q e a gente fizer P menos Q, faz sentido subtrair os 2 endereços de memória, porque a gente vai ter a distância entre esses 2 ponteiros. Para a gente terminar essas operações de ponteiro, a gente tem a operação de comparação. Os ponteiros só podem ser comparados entre ponteiros, não podem ser comparados, por exemplo, um ponteiro com um inteiro, um ponteiro com um float, um ponteiro com caractere. Isso não pode ser feito. Porém, um ponteiro pode ser comparado com outro ponteiro. Você consegue ver quão diferentes são os endereços de memória que eles têm. E a gente usa os mesmos operadores de comparação que a gente usaria para numerais. Diferente, menor, maior, menor igual, maior igual, numericamente igual. Isso daí pode ser usado, por exemplo, em iteradores. Se a gente tem 2 ponteiros, um ponteiro ele é de referência, ele marca o endereço final, e um ponteiro ele vai do endereço inicial até o final, a gente pode comparar para ver se o P é numericamente igual ao Q. E aí a gente para a nossa iteração quando o P chegar no endereço que a gente quer que ele chegue. Aqui são exemplos de como ficariam essas comparações. A gente pode fazer que P é igual a Q, P é maior que Q, P é menor que Q, P é diferente de Q, etc. Entrando aqui na nossa última parte da matéria, vamos entrar na parte de vetores ou arrays, que são listas de vários elementos do mesmo tipo que são alocados em sequência na memória. Em C, o vetor pode ser declarado seguindo essa estruturazinha aqui. Ele vai ter o tipo dele no começo, o nome dele, entre colchetes do lado do nome dele, a gente vai ter o tamanho do vetor, igual, entre chaves aqui, os elementos do vetor. Tipo esse vetor aqui que eu dei de exemplo, é um vetor de inteiros, o nome dele é A, ele tem 5 elementos e esses elementos são 6, 1, 7, 3 e 2. Na memória fica aparecendo isso daqui. Como os inteiros eles têm 4 bytes, cada um desses elementos vai ocupar 4 endereços de memória de 1 byte. E uma coisa que é importante e que eu coloquei aqui pra gente ir se acostumando também, nos vetores as posições são muito importantes. As posições são a referência de por onde começar a ler, por onde terminar a ler. O vetor ele sempre começa na posição 0 e vai até a posição n-1, por exemplo, um vetor de 5 elementos. Então a maior posição dele vai ser 4. E aqui eu coloquei o meu vetor do meu exemplo ali atrás, 6, 1, 7, 3, 2. E aqui a gente tem os elementos desse vetor. Por exemplo, o 6 ele é o A0, o 1 é o A1, o 7 é o A2, o 3 é o A3 e o 2 é o A4. Que eles estão nas posições 0, 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Agora que a gente entendeu como que o vetor fica na memória, vamos entender algumas das suas propriedades. Quando a gente usar essa sintaxe aqui, A entre colchetes N, vai retornar o valor guardado na posição N do vetor, que nesse caso aqui é o 6. Agora o endereço de A a N retorna o endereço da memória da posição N do vetor. O A0 é sempre o valor guardado na posição inicial do vetor, isso é uma convenção, você nunca vai ter um vetor que começa no -1 ou no 1, porque isso aqui é algo da linguagem C. E o endereço de A0 ou A é o endereço da posição inicial do vetor. Essa última propriedade que a gente colocou aqui é uma das mais importantes. Disso daqui dá pra gente entender que o A maiúsculo é um ponteiro fixo. Ele é um ponteiro que ele não pode ser operado, ele não pode ser incrementado,
mas ele vai guardar o endereço do começo do vetor. E a gente consegue acessar todos os outros endereços do vetor somando o tipo daquele vetor. Então aquele lá é um vetor de inteiros, aí a gente pode ir pulando de 4 em 4 bytes para acessar os outros elementos do vetor. Então, segundo essa lógica, A mais N vai dar a posição do endereço de AN do vetor. Por exemplo, A mais 1 é igual a falar que eu quero o endereço de A na posição 1. A mais 2 é igual a falar que eu quero o endereço do vetor A na posição 2. A mais 3 é igual ao endereço de A na posição 3 e assim por diante. Como A ele é um ponteiro constante, a gente não pode incrementar ele ou operar ele, porque a gente ia perder a referência da posição inicial. Então a gente usa o A como uma base mesmo, para encontrar os outros elementos contidos no vetor, que nem eu falei no slide anterior. Agora que a gente entendeu a estrutura básica do vetor, vamos entender como que a gente acessa os seus elementos por iterações. A gente poderia acessar os elementos do vetor usando só aquela sintaxe que eu falei. Mas se a gente quer escrever todos os elementos de um vetor, a gente precisa passar por eles um por um e escrever eles um por um. Por isso que a gente usa iteradores. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um loop que ele usa uma variável de controle para mexer nesse vetor. Esse aqui é um vetor de inteiros que tem 10 posições. O menor endereço dele é 0 e o maior endereço dele é 9. Aqui eu tenho um loop de for, que ele começa com um número i igual a 0. Esse número i ele vai ser incrementado até que ele seja igual a 10. O que esse for vai fazer é que ele vai somar 1 no número i e rodar esse código aqui dentro das chaves até que o i não seja mais menor do que 10. Ele vai chegar até 9. E aí, para cada elemento que ele passar aqui, por exemplo, i igual a 0, aí ele vai escrever o elemento A0 desse vetor. Ele vai sofrer um incremento, vai virar 1. Ele vai escrever o elemento A1 desse vetor. Aí ele sofre mais um incremento, vira 2 e assim por diante, até ele chegar no A9. Quando ele chegar no A9, ele vai escrever o elemento A9 desse vetor, vai chegar aqui em cima, vai sofrer um incremento, mas aí ele já não vai mais ser menor que 10. Então esse loop acabou e a gente escreveu todos os elementos desse vetor. A gente pode usar também o ponteiro para acessar os elementos de A. Aqui eu tenho também, de novo, o mesmo vetor de inteiros A com 10 posições e agora eu tenho um ponteiro para inteiros. O que eu fiz? Eu inicializei esse ponteiro aqui no for loop. Eu disse que o ponteiro começa no endereço inicial de A, que é o próprio A maiúsculo, que é o A0. Endereço de A0. Enquanto esse ponteiro for diferente do endereço A mais 10, esse ponteiro vai ser incrementado. Ele começa em A, aí ele vai escrever o elemento A aqui, aí ele sofre mais um incremento. Aí ele vai escrever o elemento A mais 1, que, se a gente lembrar aqui, A mais 1 é igual ao endereço de A1. E ele vai fazer esse ciclo até que ele seja igual a A mais 10. Aí ele vai parar esse loop e vai ter escrito todos os 10 elementos do vetor. Agora que a gente entendeu os ponteiros, os vetores e a relação fundamental entre eles, vamos para algumas considerações. Em C, um array ele pode ter qualquer dimensão. Se ele tiver uma dimensão, convencionalmente a gente chama ele de vetor e ele é denotado por A entre colchetes N. Se ele tiver duas dimensões, ele é chamado de matriz e é denotado por A colchetes N, colchetes M. Se ele tiver mais que duas dimensões, ele é um array de dimensão X e é denotado por A, N, M, O, P, Q, R, até que sejam especificadas X dimensões entre colchetes. Basicamente, a cada dimensão a mais que você especifica, você precisa colocar um colchete especificando o tamanho dessa dimensão. Além disso, tem alguns detalhes do vetor que a gente precisa ficar atento. O vetor ele sempre vai ter tamanho fixo. Tem algumas linguagens de programação, tipo Python, que permitem a criação de listas de tamanho n, ou tamanho indeterminado. Mas em C a gente mexe diretamente na memória e a gente não pode criar um vetor de um tamanho móvel sem alocação dinâmica, porque a gente poderia sobrescrever em espaços na memória que a gente não tem permissão, ou espaços da memória que ainda estão sendo utilizados, ou fazer stack crescer num nível de causar stack overflow, que é quando a memória stack começa a sobrepor espaços de memória que são para outras funcionalidades, como a heap. Existem outras formas de fazer isso sem alocação dinâmica. Um exemplo disso é o VLA, que é o Variable Length Arrays, mas a gente não vai se aprofundar nesse método e você precisa saber bem o que você está fazendo para usar esse método, porque ele pode causar todos esses problemas que a gente citou aqui em cima. Por último,
A linguagem C não vai conferir se o seu código está invadindo a memória sempre ou se as suas variáveis são válidas. Então é bom você verificar se a sua iteração de array está dentro do tamanho da array para que ela não comece a ler valores que estão fora do array e começar a invadir memória ou sobrescrever dados. E também é importante verificar se os ponteiros apontam para endereços válidos e se eles foram inicializados de maneira correta. Porque o ponteiro não inicializado ele pode ter um endereço de memória ali que está ali de uma variável anterior e não foi reescrita. E aí ele pode apontar para um lugar que ele não deveria apontar e pode causar problemas para o seu código também. E mais uma coisa importante, caso você esteja reutilizando um ponteiro em iterações diferentes, é importante você verificar se o ponteiro ele foi inicializado da forma correta, apontando para o novo valor iterado ao invés do antigo. Por exemplo, se eu tenho dois vetores A e B, eu inicializei ele para ler o vetor A. Depois, quando eu for ler o vetor B, eu tenho que inicializar ele para B também. Senão, ele vai buscar desde o endereço inicial de A até ele chegar no endereço de B. E aí, nesse caminho, ele pode sobrescrever um monte de variáveis que ele não deveria sobrescrever. É isso. Obrigado por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula em C. Se você gostou, por favor, deixa um like no vídeo, coloque suas dúvidas e avaliações nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender como funcionam os ponteiros e os vetores em C. É isso aí. Valeu e falou!